Tomada 1. E então, vamos seguir então com o desenvolvimento de mais um trabalho. E agora vamos falar sobre projeto de pesquisa. Você já deve ter ouvido falar sobre projeto. Imagine, por exemplo, um projeto de engenharia. Se for uma construção de um prédio, uma rua, se for a construção de engenharia de uma forma geral, você tem lá nesse projeto todas as informações pertinentes a essa construção. Aqui vamos falar de projeto de pesquisa. Este projeto de pesquisa reúne, portanto, todas as informações a respeito do tema que você deseja desenvolver. Vamos começar então falando agora da estrutura desse projeto. Dependendo da instituição que você vai entregar esse projeto, dependendo, digamos aí, da orientação que você esteja recebendo para esse projeto de pesquisa, você pode ter uma estrutura com algumas diferenças referente a esta aqui apresentada, mas a estrutura básica é exatamente esta. Número 1, tema. Número 2, justificativa do tema. Número 3, objetivo. Número 4, formulação do problema da pesquisa. Número 5, hipóteses. Número 6, podemos falar aqui da metodologia. Número 7, da bibliografia. Pode ser que tenhamos outros itens, como por exemplo, cronograma desse projeto, por exemplo, também uma revisão bibliográfica desse projeto, mas enfim, esta é a estrutura básica aqui apresentada. Que tal o número 1? Para você desenvolver o número 1, tema. Então você pode, por exemplo, identificar uma curiosidade que você tenha a respeito de um assunto. Você deve ter ouvido aí no noticiário de TV, ter lido aí um blog de notícias na sua internet, por exemplo, ter assistido um seminário, uma palestra. Pode ser que você tenha desenvolvido aí um assunto pertinente a uma cadeira, uma disciplina que você tenha cursado aí no seu curso, e agora você vai se aprofundar nele, então quer desenvolver este tema. Neste caso, você pode identificar o tema. Uma vez feito esta descoberta, parta para a redação do título. Então, prefira um título específico. Aquele título específico ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. São 3 pontos importantes. Eu não posso fazer uma redação geral. Por exemplo, imagine que você fosse falar aí do ambiente que você está agora, né? Quantos objetos, quantos móveis existem neste ambiente? Então, aí é um tema geral. Agora, se você fosse falar, por exemplo, apenas do seu computador, então você já está se tornando específico. Se for falar de um software apenas aí, que consta no seu computador, também você está sendo específico. Por exemplo, vamos imaginar que você fosse falar aqui de um software que você tem aí no seu computador. Então, você poderia ter um tema específico mais ou menos com esta redação. Então, a importância do software Office na formulação e execução de planilhas. Isso já dá uma ideia de específico. É claro que existem outras formulações. É importante que você pense no começo, meio e fim do tema, ok? Portanto, a redação do seu tema é um pouquinho maior. Vamos falar então da justificativa, que é o número 2. Justificativa do tema. Por que eu escolhi esse tema? Então eu escolhi esse tema porque é uma curiosidade que eu tenho, eu quero me aprofundar naquele tema, quero mostrar para a ciência que ele é importante, eu trabalho na área, então eventualmente eu desenvolvo, a minha profissão é naquela área, então eu posso fazer uma redação mostrando exatamente esta justificativa, né? Então por que escolhi o tema? Quanto à redação, a forma de escrever, ela tem que ser uma linguagem impessoal. Evite utilizar termos como eu acho, eu penso, minha pesquisa, meu trabalho. Esqueça isso. Faça uma linguagem impessoal. Então utilize conceitos como esta pesquisa, a presente pesquisa, o autor acha que, ao invés de dizer eu acho. Esquece isso, ok? Bom, justificativa do tema. Então você já disse por que escolheu o tema? Ótimo. Não se preocupe com relação à quantidade de linhas. Vai depender do que a sua instituição está pedindo e do que o seu orientador está pedindo, ok? Vamos para o número 3. Então já fizemos o número 1, que é o tema, já fizemos o número 2, que é a justificativa. Número 3, falamos aqui do objetivo. Posso desmembrar em objetivo geral, objetivo específico? Não importa. Vamos falar dos objetivos.
Então, por que você escolheu o tema? Você já fez o número 2. Agora diga exatamente o que você quer mostrar com esse tema. Se você começar a sua redação, mostrar que, se você se obrigar a dizer o que você quer mostrar, já começando a redação, mostrar que, com certeza você vai produzir um excelente argumento de objetivo, ok? E também, mais uma vez, com relação ao tamanho da redação, isto, é claro, vai ficar por conta da sua instituição, do seu orientador, ok? Passamos para o número 4, então? Ok. Então, no número 4, falamos da formulação do problema. Fazendo uma leitura profunda nos livros de metodologia, você pode inclusive pegar o meu livro de metodologia, ok? Eu vou deixar aqui à disposição o título dele para você buscar no mercado. Mas você pode, por exemplo, desenvolver um problema de pesquisa fazendo simplesmente uma pergunta sobre o tema. É uma pergunta sobre o tema, ok? Nada de complicar a situação. Então, se é uma pergunta, termina com interrogação, ok? Então, nesse conceito nós temos, por exemplo, um exemplo aqui bastante simples. Qual a importância, blá, 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 ok? Né? Você se lembra do título que nós fizemos aqui no início? Isso, volte lá e pegue aquele exemplo que fizemos agora no início. Então, qual a importância, blá, blá, blá? Né? Quais reflexos, blá, blá, blá? São exemplos para você redigir o problema da pesquisa. É uma pergunta sobre o tema, ele é claro, ele é operacional, evite linguagens ali, vocábulos, né, conceitos difíceis, para que todos possam entender, ok? Então seguimos para a hipótese. Se eu fiz um problema, preciso responder. Então essa resposta é a hipótese. Muito bem, né? Então temos aí a hipótese, é uma resposta provisória, porque eu ainda não fiz a pesquisa, eu apenas estou apresentando o projeto, estou apresentando a minha proposta de pesquisa. Então logo essas hipóteses, elas representam uma solução provisória para o problema. Uma resposta provisória para o problema, ok? Se é uma resposta, basta você dizer simplesmente a situação é essa, assim, 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 ponto final, ok? Existem modelos de hipóteses, correlações entre variável independente, variável dependente? Claro que existe, mas não é o fórum agora discutirmos esses conceitos tão complicados, ok? Prefira algo mais simples, então dê apenas uma resposta, ponto final, ok? Passamos então na sequência, então, vamos lá? Vamos ver a metodologia. Então, metodologia. Metodologia significa isso, estudo do método, caminho. Como eu estou desenvolvendo a pesquisa agora? Esse projeto eu fiz baseado no quê? E a pesquisa futura, como eu vou desenvolver? Então eu digo a metodologia da pesquisa. Digo se vou usar livro, jornal, revista, boletim, ensaio, periódico. Se vou fazer uma pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, né? Então eu tenho que relatar isso para que as pessoas saibam como eu vou desenvolver e como eu também fiz o meu projeto de pesquisa. Também, mais uma vez, prefira redações simples, em nada de complicar, porque é algo realmente muito simples. E, por fim, aqui nessa estrutura apresentada, a bibliografia, ok? Então aqui na bibliografia você apenas relata o material bibliográfico que você usou para desenvolver este projeto e também que você vai se aprofundar no assunto, claro que vai, né? Então você tem lá livro, jornal, revista, boletim, ensaio de aula, resultado de seminário, de palestra que você assistiu, você tem esse material bibliográfico, ok? Tem também as fontes da internet, tem outras monografias, lembre-se, monografia é qualquer trabalho escrito a respeito de um tema. Então tem monografia TCC, monografia dissertação de mestrado, monografia tese de doutorado, monografia livre docência. Todos são monografias, ok? E aí então, qualquer dúvida, então escreva para mim, né? Mande a sua mensagem que eu estou aqui te aguardando aí para te ajudar aí no seu trabalho, ok? Então vou aproveitar aqui para agradecer a equipe técnica que trabalhou aqui conosco, né? Maquiagem foi feita aqui pela Andressa e a direção aqui, edição aqui feita pelo Eduardo. Aqui um abraço para a equipe técnica, ok? Vamos lá, gente, dá um ok para a turma.
Ótimo, muito bom. Ok, um abraço então a todos. Vamos lá.